Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos para um assunto interessante do livro de Ruth. E é aquele momento que Ruth propõe casamento a Boaz, né? E nós estamos no capítulo 3. Vale ressaltar que esse terceiro capítulo de Ruth, ele mostra um ponto muito crítico de toda a história e talvez o de mais alta tensão no desenrolar da história. Por que, pastor, de muita tensão? Porque aqui, nesse ponto da história, Ruth já não é mais aquela mulher que estava à mercê da sorte, esperando de que alguém tivesse misericórdia para pelo menos lhe dar o pão de cada dia. Aqui Ruth já superou esse momento. Ruth já está em Belém, já se adaptou no trabalho, já tem alguns meses trabalhando, a colheita começou e praticamente já está terminando, e ela com aquela garra de mulher, de trabalhadora e de ir à luta, então o problema da fome já fora solucionado, já não tinha mais fome para Ruth, nem para Noemi, sua sogra. Com certeza os cereais estavam em casa, quem sabe por todos os lugares. Mas agora existe um outro problema a ser solucionado. Qual é o problema, pastor? É o problema de um lar. Ruth precisava de um lar, precisava de um amparo, precisava de amor, de carinho, de proteção para a sua vida como mulher. E é nesse momento aqui que Noemi então forja um plano para que Ruth execute, e que se esse plano der certo, então está resolvido o problema de uma vez por todas. E qual é o plano? É encontrar aquele remidor, o que a lei de Israel, a lei do levirato, era muito forte, que dizia que uma mulher que casou com um homem, um primogênito, e ele morreu sem que deixasse um descendente, esta mulher poderia casar com seu cunhado mais novo, e o filho primogênito que fosse gerado desse novo casamento, ele prosseguir a linhagem do seu irmão que já era falecido, ou seja, ele levava a posteridade daquela família. Mas existe um problema, porque Ruth não tem nenhum irmão mais que resolva esse problema. Mas a lei ainda dizia que uma pessoa ou um parente mais próximo podia resolver isso. O parente que tivesse mais próximo. E então é nesse momento que Noemi desperta em Ruth dizendo: Boaz, ele pode ser o seu remidor. Boaz pode ser aquele que te ampare. Queridos, e estava então chegando o final da safra, como eu falei para vocês. Geralmente no final da safra, aquele agricultor, aquele dono de muitas plantações, estava reunindo todos os seus cereais lá na eira, no lugar onde ele vai fazer ele vai padejar, ou seja, ele vai jogar esses cereais para cima no vento, para o vento então de espalhar e ficar o cereal limpo. Esse lugar geralmente era numa planície muito alta, feito um rebaixo também, igual assim uma grande piscina, onde esses cereais ficavam lá dentro, não com uma piscina com água, mas um lugar enxuto. E na hora do vento forte, então, esses funcionários então pegavam esse trigo, jogava com a pá, jogava para cima, e o vento soprava e então limpava todos os cereais. Esse era o processo. Mas esse processo era feito já no anoitecer, porque a hora que o vento soprava mais forte no mar Mediterrâneo, então era a partir de 5 horas da tarde. E Noemi então elabora o plano dizendo: você vai para lá, minha filha, você veste uma bela roupa, você bota um bom perfume, você se esconde lá até que a noite chegue, e quando a noite chegar, você presta atenção no movimento. Eles vão trabalhar até uma certa hora, e quando eles pararem o trabalho, eles vão se alimentar, vão beber, às vezes até faziam muita festa nesse final de colheita, e às vezes algumas mulheres até iam também para se aproveitar desse momento, porque o dono do produto ficava por lá mesmo, porque quando era alta hora da noite que os demais se afugentavam, então tinha que ficar reparando o seu produto. E Boaz estava lá.
Noemi elabora o plano e diz, você vai, chega lá, você descobre os pés dele, presta atenção onde ele vai dormir, onde ele se deita, descobre os seus pés e se deita bem ao seu lado e espere o que ele vai dizer para você. Ora, quando ela descobre os pés, no meio daquele vento durante a noite, logo o cara acordou e percebe que existe uma mulher ali ao seu lado. Quem é esta mulher? E ela se identifica, eu sou Ruth, tua serva. Não aquela serva mais que estava à mercê de um grão de cereal quando ela conheceu Boaz. Mas uma serva agora que tinha uma outra postura. Uma serva decidida que sabia o que ela queria. Eu quero que você seja o meu remidor. Eu quero você, o meu parente, o parente de Elimeleque mais próximo, e você pode me remir, você pode trazer a posteridade da nossa família. E Boaz então fala muito claro com ela, dizendo, olha, tudo bem, eu posso fazer isso, mas antes de mim tem um remidor mais próximo do que eu, e eu preciso então consultá-lo ele, se ele não fizer, então eu farei. E eu fico feliz porque Boaz também diz para ela, você é uma pessoa virtuosa, uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa significa dizer uma pessoa de trabalho, uma pessoa de labuta, uma pessoa de respeito, de caráter. Uma mulher que qualquer um homem que casar com você, ele está bem servido de uma companheira. E Boaz então amanhece o dia, dá presente para ela ir para casa, e quando ela chega em casa, sua sogra pergunta, e daí, como é que foi o encontro? Ah, foi bom, mas ele falou que tem um remidor antes dele, mas que ele vai ver durante esse dia, para encontrar esse remidor e conversar com ele, e o que ele disser, então, ele traz uma resposta. Sua sogra diz, então, se ele falou isso, se Boaz falou isso, minha filha, nós podemos confiar e crer porque ele é um homem de palavra. Mais na frente, Noemi novamente conversa com ela dizendo, olha, descansa, não te preocupa, se Boaz diz que vai resolver, fica tranquila. Queridos, para finalizar, tenhamos aqui algumas lições. A primeira lição é de que Ruth nunca se acomodou, ela sempre foi à luta, foi em busca. Segunda lição que aprendemos com Ruth é que ela sempre foi submissa e obediente aos ensinamentos e aos planejamentos da sua sogra. E podemos observar nela como uma verdadeira discípula que estava sempre atenta a aprender cada dia mais. Quando a gente olha para Noemi, a gente tira também uma lição de uma verdadeira guerreira, de uma discipuladora que sabia como discipular alguém. Quando a gente olha para Boaz, a gente vê em Boaz um homem honesto, um homem sincero e que é um testemunho dele também pelas pessoas que o conhecem. Que Deus nos abençoe e que ao olhar essa história, tanto de Ruth, como Noemi, como Boaz, possamos entender que o propósito principal que nós temos nela é de que Deus estava trabalhando para que as coisas que no começo parecia não ter um norte, e nós vamos terminar esse estudo vendo como Deus foi capaz de fazer uma história tão linda, mesmo no começo que parecia não ter muita coisa, vamos dizer assim, muita coisa que interessasse. Mas que Deus te abençoe, que você na escola dominical hoje, você tenha um melhor aprendizado, um maior aprendizado, até porque seu tempo vai ser melhor também com o seu professor. Deus te abençoe e até a próxima, se o Senhor Deus assim nos permitir.